Hoje eu vou te dar algumas dicas para você congelar um bolo inteiro, um bolo já montado, um bolo já recheado. Ele pode ser uma mão na roda aí para algumas, para algumas coisinhas que possam dar errado talvez na sua produção. É sempre bom ter um bolinho congelado ali pronto para caso aconteça alguma coisa, né? A gente nunca sabe, ou então entrou algum pedido de última hora, você tem lá um bolinho congelado, ou caso o cliente cancele o pedido, você pode congelar o bolo dele. Então é importante você saber como fazer isso para você ter um bom bolo ainda depois de congelado. Então vamos lá. Aproveita que você já entrou aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para o YouTube poder te avisar sempre que entrar vídeo novo aqui no canal. Esquece também de deixar seu like. Então vamos lá falar sobre congelar seu bolo. Esse meu bolo aqui já está montado e já está congelado. Ele estava congelado do jeito que eu vou te mostrar. Então eu só tirei ele para te mostrar como fica. Aqui na minha cozinha sempre tem bolo congelado, porque eu sempre preciso de um bolinho pronto para fazer alguma gravação, para fazer alguma filmagem, para dar alguma live, para dar alguma aula. Então eu sempre tenho. Para mim é uma mão na roda. Mas em produção eu também sempre tinha. Quando eu vendia os meus bolos, né, eu já contei algumas vezes que eu já tive alguns acidentes de bolo quebrar, bolo cair, ter acidente com o cliente. Então eu aprendi em um momento da minha vida a ter bolo congelado. Né, a ter bolo já pronto. Eu tinha ali mais ou menos uns 2 sabores, os que mais saíam, para se acontecesse alguma coisa, eu conseguir, né, ter um bolo para espatular ali rapidinho. Então, esse bolo aqui é uma massa manteigada, cinta de contenção de Butter Queen. Aqui tem um isopor aqui, ó, um disquinho de isopor no fundinho dele. E aí, como que eu faço para proteger esse bolo, né? É sempre muito importante a gente falar também que dentro do seu congelador é importante você ter um espaço especial para suas coisas de confeitaria, porque a gente não pode misturar nada. Você não pode ter lá seu freezer cheio de carne, cebola congelada, um monte de coisa para sua casa e colocar seu doce, sua preparação, seu bolo inteiro lá dentro do seu congelador. Então, se você não tem a oportunidade ainda de ter um congelador especial para sua confeitaria, eu vou te aconselhar que você tenha prateleiras para cada coisa. Então, na prateleira da confeitaria, você deixa bem limpinho e deixa ela especial só para você congelar as coisas da sua confeitaria, só as suas preparações de doce, para a gente também não ter interferência de cheiro. Isso é muito importante. Às vezes o cheiro vem para o nosso doce com aquele gosto ruim, aquele cheiro ruim, e não é isso que a gente quer no nosso bolo. Um bolo congelado, se ele for bem congelado, às vezes ele fica até mais gostoso do que o bolo ali fresquinho feito na hora, sem ser congelado. Por quê? Tem toda a umidade, né, que trabalha aqui dentro, ele foi congelado. Então, o congelador, ele joga mais umidade aqui pro bolo, a hora que ele descongela, ele fica mais úmido. Então, saiba como fazer isso de uma maneira mais efetiva para você ter um resultado final bem legal. Então, aqui, ó, eu tenho plástico filme, aqueles rolinhos de saquinho de congelar e acetato. O acetato, para mim, é muito importante, porque ele envolve de uma maneira muito fácil o meu bolo inteiro. Aqui o meu bolo tá congelado, mas se ele não estivesse congelado, ele ia estar macio, né? Ele ia estar molinho. E eu não posso pegar o meu bolo assim, sem cobertura nenhuma, e colocar no congelador, porque acaba ressecando o meu bolo, pegando cheiro, pegando gosto, e não é isso que eu quero. Então, vamos esquecer que esse bolo tá congelado e vamos lembrar que é um bolo em temperatura ambiente, que a massa tá macia, que o Butter Queen tá amolecido ainda, não tem nada gelado. Então eu preciso proteger esse bolo de alguma forma, porque ele vai estar molinho antes de eu levar para o congelador. Então o disco de isopor já me ajuda protegendo aqui, ó, o fundo do meu bolo. E aí eu boto o disquinho de isopor, eu posso colocar o acetato direto. Tem gente que gosta de pegar esse plastiquinho aqui de congelar, envolver o bolo, depois passar o acetato. Por que que eu não faço isso? Eu acho que a gente já usa plástico demais na confeitaria, né? A gente usa muito, muito, muito plástico em excesso. Então, no que a gente puder economizar, melhor, tá? O acetato, a gente consegue reaproveitar ele diversas vezes. É só lavar com água quente e sabão, que é muito fácil de reaproveitar, tá? Então eu prefiro lavar do que colocar mais esse montão de plástico, porque a gente já é responsável por um monte de coisa, né? Confeitaria, gente, a gente gasta plástico a rodo. Então, se a gente puder economizar nessa parte, tá ótimo. Então, ó, meu bolo em temperatura ambiente eu envolvo com acetato. Esse meu acetato, ele é bem molinho. Tem uns que são mais firmes que acabam enrolando. Eu acho que eu tenho até um aqui pra te mostrar. Peraí. Ó, tá vendo que ele acaba enrolando? Só que esse aqui tá cortado num diâmetro muito maior, por isso que eu não vou mostrar com ele. Não quero cortar também pra perder, ó, vocês estão vendo?
esse meu acetato tá meio usadinho, porque eu reutilizo várias vezes. E aí, se eu fosse usar ele, aqui esse tá muito grande, eu não vou conseguir enrolar aqui. É só virar do lado ao contrário, né? Eu não vou encostar para não sujar e prender com um pedacinho de fita adesiva, tá? Se o seu acetato for assim, lembra que é importante sempre a gente virar ele ao contrário. Esse meu que é molinho, ó, eu vou vir aqui e vou proteger o meu bolo. Lembra que seu bolo vai estar em temperatura ambiente. Então, ó, vim aqui proteger. Se quiser, ó, posso colocar um pedacinho de fita adesiva para segurar. Então, ó, segura aqui com a fita adesiva, deixa bem presinho. Ó, lembra que tá com o seu isopor embaixo. E aí, se você quiser, você pode cortar esse excesso aqui do seu acetato e cobrir com plástico filme para não, se você não tiver espaço no congelador. Eu não vou cortar porque eu gosto de reutilizar e eu tenho alguns bolos que chegam até essa altura. Então, já que eu reutilizo, né, para mim é importante ter tudinho. Vou passar o plástico filme, ó. Preciso isolar bem esse bolo e tampar ele de uma forma que não entre nada. Ó, não tem problema eu dobrar esse acetato, tá? Ele tá bem protegido, aí eu mando ele pro congelador, né? Vê bem aqui embaixo também, ó, para passar mais plástico filme. Se possível, engloba tudo. Não pode ter nenhuma partezinha aqui entre ar aqui, ó, tá vendo aqui? Tá solto? Vem aqui com plástico filme e passa também. Você não pode deixar nenhuma parte sobrando, porque não pode entrar ar aqui dentro. Não pode entrar nada aqui dentro, porque a gente precisa manter todas as características do nosso bolo no congelador. Aí você vai me perguntar, Bruna, quanto tempo esse bolo tem de validade dentro do meu freezer? E aí o que vai mandar não é o bolo em si, não é o ingrediente em si. O que manda na validade do seu produto dentro do congelador é a temperatura do seu freezer. Então, assim, tem temperaturas de -6 a -10 graus, você vai ter 10 dias de validade. Se o seu congelador chegar a uma temperatura menor do que 18 graus, você já vai ter 18 dias de validade. Então, olha como aumenta. Então, quanto mais gelado for o seu freezer, mais validade vai ter o seu produto. Outra coisa que é muito importante a gente colocar aqui é a identificação. É você saber do que é esse bolo. Para qualquer coisa que você for congelar, etiqueta, tá? A gente precisa saber o nome do produto, quem manipulou esse produto. Então, ó, um bolo de creme brulee. Quem manipulou foi a Ayla, né? A Ayla aqui que trabalha comigo, ela que manipulou esse bolo. Qual é a data de fabricação? Qual é a data de validade? Para saber a data de validade, eu preciso saber a temperatura do meu freezer. Então, eu preciso saber tudo isso para eu saber depois para utilizar esse produto. Qual é o peso desse bolo? Qual é o tamanho desse bolo? Então, a gente precisa ter esse controle. Não é só colocar plástico, colocar lá no freezer e esquecer do seu bolo, tá? Porque se você esquecer ele para sempre lá, depois você não vai lembrar do que era. Então, o bolo já está montado aqui. Se você esquecer o sabor, já era. Se você esquecer quando você fez, já era também. Lembra sempre que a gente vai vender um bolo para alguém, a gente precisa tomar muito cuidado com as características desse produto, né? A gente tem que ter todas as normas da Anvisa, higiene alimentar. Então, etiqueta sempre, tá? Bruna, não tem uma etiqueta adesiva ainda? Escreve num papelzinho, coloca numa fita adesiva, cobre com plástico filme em cima para proteger, mas sempre identifica o seu produto. Tirou o seu bolo do congelador, como que você vai fazer para descongelar, para você conseguir fazer esse bolo? Como vocês sabem, eu sou uma professora especialista em buttercream. Buttercream é um creme à base de manteiga. Se eu viesse com o meu buttercream aqui, espatulasse e cobrisse esse bolo congelado, a hora que ele começasse a descongelar, ele ia soltar a água e o meu buttercream ia suar todinho, ia encher de gotículas de água. E aí eu não posso nunca cobrir um bolo de buttercream com bolo congelado. Então, nesse caso, tá? Eu não sei para outras coberturas. Para chantilly, para chantilly, eu sei que você pode cobrir o bolo congelado, não tem problema nenhum. Mas, se eu quiser cobrir esse bolo com buttercream, eu vou deixar do freezer para a geladeira. É assim que a gente sempre descongela. Então, tirei do freezer no dia anterior, coloquei na geladeira, no dia seguinte eu consigo já cobrir, porque esse bolo já vai estar descongelado, mantendo todas as características dele, tá?
Bruna, eu tô com pressa. Pode colocar um pouquinho no micro-ondas, mas é aquele negócio, você pode derreter sua cinta de contenção de buttercream, pode acontecer alguns erros aí que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? O ideal é sempre descongelar do freezer para a geladeira, aí vai dar 24 horas mais ou menos para esse descongelamento ser feito de uma maneira efetiva. Mas 12 horas aí numa geladeira já tá bom para cobrir com buttercream, não tem problema nenhum, para também você enviar esse bolo bem seguro para o seu cliente. Então sempre que você fizer um bolo, quiser deixar um bolo a mais na sua geladeira, um cliente cancelou um pedido, você precisa congelar esse bolo, saiba que isso você pode fazer. Outra coisa que é muito importante você saber é que depois de um produto congelado e descongelado, a gente não pode congelar novamente. Então, se você já fez esse processo de congelamento, ele não pode voltar para ser congelado, tá? Isso também é uma regrinha muito importante para a gente seguir de higiene alimentar. Eu espero que você tenha curtido, né, aprendido a congelar os seus bolos. Deixa seu like aqui pra gente. Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas sobre bolos. Beijo!